Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos, muito bem-vindas. Vou deixar minha câmera aqui para ficar mais fácil para falar com vocês. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre autoconhecimento e competência socioemocional. Por quê? Vocês estão tendo aí todo um workshop, né? Os professores trabalhando com essa parte de competência socioemocional, desenvolver as competências socioemocionais. Isso é muito importante. Só que a abordagem que eu vou fazer para vocês aqui é um pouquinho diferente, tá? Eu vou trabalhar um pouquinho diferente nessa abordagem, nós vamos entender um pouquinho mais. Então, a gente vai falar sobre autoconhecimento. Aí você vai falar assim para mim, Adriana, mas o que autoconhecimento tem a ver com competência socioemocional? Tem tudo a ver. Autoconhecimento tem tudo a ver com tudo na sua vida. Treina isso. Eu gosto muito de uma das frases mais antigas, né, que diz que foi feita pelo oráculo de Delfos, que conhece-te a ti mesmo. Quando a gente se conhece, fica muito mais fácil. Então vamos lá, eu vou passando os slides aqui, só um minutinho. Então, eu acho que muitas pessoas já viram nessa imagem, a imagem do iceberg, onde a ponta do iceberg representa o nosso consciente, tudo aquilo que está na nossa consciência, que é muito pouquinho. Né? E tudo isso aqui que está embaixo, né, que vocês estão visualizando aqui embaixo, né, é o quê? É o iceberg em si, é o nosso inconsciente. Então, quando vocês trabalharam, né, nesse treinamento aí com as competências socioemocionais, vocês trabalharam com resiliência emocional, tolerância ao estresse, a frustração e a autoconfiança, vocês trabalharam com abertura ao novo, curiosidade para aprender, imaginação criativa, interesse artístico, autogestão, que é ter foco, responsabilidade, organização, determinação, persistência, engajamento com os outros, que é iniciativa, assertividade e entusiasmo. Tudo isso que vocês aprenderam está aqui no consciente de vocês, né? Está trazendo aqui para vocês, para essa consciência de vocês, todo esse aprendizado, o conceito de cada competência socioemocional, né? Como você pode até conscientemente desenvolver essa competência. E a amabilidade também, desculpa, faltou empatia, respeito e confiança. Avançando um pouquinho mais, né? O que isso tem a ver, né? Quando eu falo de competência socioemocional com o inconsciente? Essa é a fórmula antiga que você sabe, né? Eu gosto muito de trazer isso aqui é da terapia cognitivo-comportamental, tá? Um pouco de psicologia. Ela fala um pouco de cognição. Então, o que explica a terapia cognitivo-complementar? O evento A, que é o evento causador, algo que acontece, é um evento, um fato que acontece. Causa uma emoção na gente, não é verdade? Emoção, comportamento, né, consentimento, né, ação, aquilo que leva a gente a agir. Então, eu tive um evento, vou causar o quê? Uma emoção, um comportamento, uma ação, algo desse evento, né? Então, por exemplo, se você pega na sala de aula um aluno que está desinteressado, né? Então, o aluno está sem interesse nenhum. Qual que é o seu comportamento, qual que é a sua ação, qual a sua emoção quando você se depara com esse fato? Ou com um colega, né, dentro do trabalho, que é um pouco mais crítico, né, com você, qual que é a sua primeira reação, né, qual que é a sua emoção, o seu comportamento? Né? É o quê? Né? Quando você pega isso, você, por exemplo, um aluno, né, um aluno aí que está desinteressado, qual que é a sua... você fica frustrado? Você tem autoconfiança ou não, né? Você de repente fica desgostoso com isso. Comece a pensar um pouquinho quais são as suas reações, né, dentro das competências socioemocionais quando você tem isso. Você tem empatia com esse aluno que está desinteressado? Né? Você desenvolve essa empatia? Qual que é a sua primeira emoção? Trabalhar em casa, né? Muitos professores, muitas pessoas hoje estão desenvolvendo, né, desenvolvendo isso de ter que trabalhar em casa, no home office. Como é isso? Né? A gente não estava acostumado com isso. Hoje mesmo eu comentei com uma pessoa, poxa, trabalhar em casa acaba consumindo um pouco mais, porque você está em casa, né? Aí você faz um almoço, faz uma coisa, você vê uma coisa fora de casa, fora de lugar, você já vai querer arrumar, um banheiro, coisas que quando você está no seu trabalho, você não está convivendo nesse ambiente de casa. Fora quem tem filho, gato, cachorro, periquito, papagaio, é tudo junto, marido, enfim. É um desafio. Mas como você, né, reage, qual que é a sua emoção, o seu comportamento, né, os seus sentimentos, qual é a ação que você tem quando você pensa isso? Né? Voltar para a escola, e hoje em dia se fala em reabertura, vamos voltar para a escola, mas e o Covid está aí ainda, né? Ainda tem casos, e é perigoso ou não, como que fica o caso de distanciamento social?
Então, né, quais são as suas emoções, o seu comportamento quando você se depara com esses fatos? Você já parou para pensar, né? Ou você tem esses pensamentos conscientemente? Então, o que a gente está acostumado hoje, que eu chamo de fórmula antiga, era isso: um evento causador, né? Um evento A, um evento, um fato, ele vai me causar emoção. Era isso que eu sabia até hoje. E ok, tá tudo bem. Só que agora você vai aprender que por trás disso tudo, né? Desse inconsciente aqui que a gente está estudando, de todas essas competências socioemocionais, nós temos, né, toda a competência socioemocional, nós temos crenças, nós temos valores, nós temos identidade, nós temos memórias, né, as nossas memórias, nós temos os nossos medos, nós temos os hábitos já tão arraigados, né, muitos hábitos que não saem, né, dos nossos comportamentos. Nós temos a autopreservação, isso é muito importante. O nosso cérebro ele foi feito para preservar, para nos preservar. E um estudo, esses dias, uma palestra que eu ouvi, né, um estudo muito interessante, que a gente tem mais foco no negativo do que no positivo pela própria preservação do cérebro, pela evolução da nossa espécie, né? Olha que curioso isso. Nossos programas, que são esses programas? São parecidos com as crenças, né? Os programas que a gente já tem aqui, né? Que a gente escutou desde pequenininho, que a gente já vem para quem acredita em outras vidas ou não, que a gente recebe da nossa genética, dos nossos pais, dos nossos antepassados, enfim, são os programas que já estão na nossa mente, os nossos filtros mentais, os nossos traumas, né? As situações que a gente passa no nosso dia a dia, então às vezes aquilo lá fica um trauma. Olha só, teve uma época, um tempo atrás, que as torneiras da minha casa estavam dando choque. Então você pegava em qualquer torneira assim, dava choque, tanto da pia como do banheiro. Então a gente tinha que fazer uma ginástica para tomar banho, pegar um chinelo, pôr chinelo no pé, chinelo na mão, enfim. Acho que foi 2 dias assim até o cara arrumar. Não era um choque muito forte, mas era um choquinho. E teve um dia que até fui tomar banho e estava cortado aqui o meu dedo, né? E aí eu peguei, encostei em querer, eu tava com o chinelo, mas encostei o dedinho e levei um choque um pouco mais forte. Quando eu cheguei em casa, depois que a pessoa já tinha ido arrumar, meu marido falou assim: já arrumou a torneira. Você acredita que eu demorei um tempão para conseguir colocar a mão na torneira? Porque é um trauma, esse trauma estava gravado aqui no meu corpo, né? Passei por uma dor, né? Uma emoção, então ficou gravado. E aí eu pegava e falava assim: não, como assim? Sabe aquele medo? Né? Aí junta com os nossos medos, formam os nossos traumas. Então tudo isso está por trás do nosso inconsciente, né? Por trás de 95% de todo o nosso comportamento, de todas as nossas, eu estou fazendo com a mão assim, de todo o nosso comportamento, ele está no nosso inconsciente. Então, todas aquelas competências que vocês aprenderam aqui, que trouxeram para sua consciência, é um ponto, é 5%, né, para você começar a aprender, começar a pensar sobre isso, né? Mas quando você desenvolve realmente essa competência? Quando você entra aqui, ó, né, nesse inconsciente. É por isso que eu vou falar de autoconhecimento, porque quando a gente fala de autoconhecimento, a gente vem aqui entrar nas nossas crenças, descobrir aquilo que eu acredito, descobrir os meus valores, quem sou eu verdadeiramente, né? Trabalhar com todas essas memórias, encarar essas memórias, esses medos, esses traumas, olhar para isso para que eu possa evoluir e melhorar. E aí as competências, né, que eu vou adquirir aqui no consciente, elas agregam em mim muito mais rápido. Existe, por exemplo, uma competência que eu acho fenomenal, é empatia, né? Empatia é uma competência assim que ela resolve, abre muitas portas para as pessoas. Aí você fala de empatia, Adriana, empatia no consciente, sim, mas inconscientemente, como que eu posso melhorar a minha empatia? Existe um princípio da programação neurolinguística que fala: o mapa não é o território, ou seja, cada pessoa tem um mapa da realidade, né? Então cada pessoa interpreta a realidade. Se você pegar vários mapas da cidade de Sorocaba, Votorantim, São Paulo, cada um vai ser de um jeito, mas nenhum deles corresponde a Sorocaba, Votorantim, São Paulo. Nenhum deles é real, né? Não é o território. E cada pessoa ela tem um mapa, ela tem uma interpretação do mundo. Por quê? Porque ela tem crença diferente de você, ela tem valores, ela tem identidade, ela tem memórias, os medos, os hábitos, enfim, são tudo diferente. Então ela interpreta o mundo de uma forma, eu interpreto o mundo de outra. Quando eu quero impor o meu mapa para outra pessoa, fica difícil eu ter empatia. Ou outra pessoa vem impor o mapa dela para mim, é mais difícil. Como eu posso adquirir empatia, né, inconscientemente? Olhando para mim, me conhecendo e me abrindo para conhecer o outro. Se eu sei que o meu mapa não é o território e o dele também não, ao invés de impor o meu mapa para ele, eu posso entrar no mapa dessa pessoa, olhar o que está acontecendo com essa pessoa, buscar elementos no mapa dela que talvez eu tenha no meu. E aí fica muito mais fácil a gente desenvolvendo empatia, ok? Através do autoconhecimento, né? Então você trazer você, quem é você?
Quando você conhece suas crenças, seus valores, a sua identidade, você sabe que isso não é você, mas ele faz parte de você, fica mais fácil você olhar para o mapa do outro. Por quê? Porque você se conhece. É mais fácil, então. Ok? Então, por isso que a gente está falando um pouquinho de autoconhecimento. E aqui nós temos para cima, né, o ambiente, o outro, né, as competências, está tudo aqui em cima. Mas quando você olha para o que está aqui embaixo, fica muito mais fácil, né, de você acabar desenvolvendo isso. Por quê? Olha a fórmula nova que eu vou propor para vocês aqui da terapia cognitivo-comportamental. Então, você sabia que o A, né, era o nosso evento causador. Então, aconteceu lá, tem um aluno desinteressado. Qual foi o comportamento que você teve quando você teve esse aluno desinteressado? Eu não sei você, mas vamos supor, o aluno desinteressado não me gera empatia. Eu posso ficar irritado porque ele tá. Eu fico irritado, por exemplo, você tem um aluno desinteressado, eu tô lá dando aula, bonitinho, né, escrevendo, ou agora na internet, no Zoom, enfim, qualquer aplicativo, e eu percebo que os alunos não estão prestando atenção. Qual que é o resultado que você tem? Qual que é a emoção que você tem, né? Então, tem gente que pode ficar irritado, tem gente que fica triste, frustrado, decepcionado, tem gente que não liga, tem gente que não dá bola, que fala ok, também é o problema do aluno, né? Cada um tem o quê? Cada um tem uma reação, tem uma emoção. Por quê? Porque lembra que eu falei aqui, né? Tudo isso, cada um tem cada um é diferente do outro. Só que quando a gente começa a prestar atenção na cognição, Adriana, o que é cognição? É o B, que vem antes do A e o C. Cognição representa tudo aquilo lá que está no nosso inconsciente, as nossas crenças a respeito da situação, os pensamentos que a gente forma, as imagens, fantasias, percepções, conclusões, interpretações do nosso cérebro, como ele processa essa informação vinda de ar, organiza em padrões e vai até ser, né? Ou seja, histórias, as temáticas, ou seja, resumindo, é um pensamento automático que a gente chama. O que é isso, Adriana? É uma cognição que eu faço entre A e C. Vou dar um exemplo para você. Então, você pegou lá, você está dando aula e tem um aluno desinteressado. Por exemplo, se esse pensamento automático, você pensou antes, que esse aluno não dá mínima para você, desculpa, que ele não está nem aí com a sua aula, você pode ficar irritado, ok? Se você pensar que de repente ele pode estar com algum problema de aprendizado, você não vai desenvolver um pouco mais de empatia, talvez de compaixão com esse aluno e tentar ajudar esse aluno? Mudou o comportamento do aluno? Não. A sua interpretação mudou? Mudou. Por quê? Porque a cognição que você tem é diferente. A interpretação que você tem é diferente. Eu sempre dou um exemplo quando eu faço palestra. Você está numa festa, alguém te apresenta o fulano lá, o fulano X. Aí você vai lá, o fulano X nem olha para sua cara. Se você pensar que o fulano X é tímido, pode ser que você tenha compaixão por ele e vá tentar conversar com ele. A empatia, você desenvolve um pouco mais de empatia. Se você pensar que o fulano X, de repente, é uma pessoa metida, que não tá nem aí pra nada, você pode ficar com raiva, pode ficar frustrado, pode ficar irritado, ou também não dá bola, né? E se você pensar que o fulano X... que, por exemplo, que você não é tão interessante, você tem problemas um pouco mais de autoestima, né, que você tem crenças mais, assim, depreciativas sobre mesmo, que você não é uma pessoa interessante, que você não é uma pessoa legal, e o fulano X não olha pra tua cara, você pode reforçar essa crença e achar assim, poxa vida, realmente eu não sou uma pessoa interessante, nossa, poxa vida, ele nem prestou atenção em mim. Então, vocês percebem que para a gente desenvolver uma competência aqui, que é socioemocional, quando a gente fala de emoção, quando a gente tem uma cognição, né, afetiva, uma cognição funcional, vamos chamar assim, qualquer evento A que aconteça, não vai influenciar tanto o meu comportamento se é minha emoção. Vai depender muito mais da cognição que eu faço, né, dessa interpretação que eu faço. Então, eu sempre gosto de dar esses exemplos. A mesma coisa, você tem um colega que é muito crítico, por exemplo, te amola muito. Sabe aquele colega? Vou falar aqui, pentelho. Que chega, fica te amolando, não dá nem bom dia pra você, nem olha pra sua cara direito. Né? Você fala, poxa vida, geralmente você tem um comportamento. Comece a desenvolver, a perceber qual que é a cognição que você faz. Fulano é chato pra caramba, nossa, eu não gosto dessa pessoa, essa pessoa é mal educada, essa pessoa é brava. Você vai certamente ficar irritada, vai ficar frustrada, enfim. Se você começar a ter boas cognições, de repente falar, poxa, será que ele teve um dia bom? Ou nem um dia dele é bom? Na verdade é que uma pessoa tá amarga com a vida, tá frustrada, aconteceu alguma coisa com ela. Fica mais fácil de você desenvolver compaixão pela pessoa, né? Entender um pouquinho o mapa dela. O que está acontecendo, né, na vida dela que faz com que ela fique assim? Tem gente que é mal educado mesmo? Fazer o quê? Não é verdade? Aí você pode pensar assim, mas comece a perceber a cognição, comece a usar agora essa nova fórmula que tem aqui dentro de você,
para que você possa desenvolver melhor essas competências socioemocionais, né? Trabalhar agora, ficar aí, eu sei, não é fácil, a gente está desenvolvendo, é um novo, né? Aí a gente entra nessa competência aqui, ó, vou voltar lá para vocês verem, né? Quando a gente abertura ao novo, né? A gente está vivendo um momento novo, quanto aí de curiosidade a gente tem? Poxa, Adriana, mas é um saco, eu não sei mexer nesses aplicativos novos, eu não gosto de computador. Curiosidade para aprender. Então você não gosta, começa a desenvolver. Quando você olha para o novo, né? Qual que é o primeiro pensamento que vem? Medo, ansiedade, confiança, né? Tem gente que adora coisa nova, tem gente que fala, uau, tem coisa nova acontecendo, vou poder aprender, curiosidade. Por quê? Porque a cognição que ele faz é um pouco mais funcional. Então o primeiro passo é você começar a se conhecer e começar a prestar atenção nas cognições que você tem, para entender se elas são cognições mais funcionais ou não, né? Então, tudo isso, vocês estão entendendo por que vem o autoconhecimento? Opa, vamos passar rápido aqui agora, né? Essa fórmula nova, é a nova fórmula que eu vou pedir para vocês usarem, quer dizer, se vocês quiserem usar, mas é uma fórmula que vai dar muito mais poder para vocês, porque você não vai mais depender do outro, você não vai mais depender tanto do ambiente. O ambiente influencia muito, nossa, influencia muito. Se a gente está num ambiente sadio, é muito mais fácil a gente ter pensamentos positivos, a gente desenvolver competências socioemocionais, a gente utilizar, né, essas habilidades, essas competências. No ambiente que é prejudicial, não. Mas ok, você pode fazer diferença no seu ambiente. Comece a fazer uma nova cognição a respeito do seu ambiente. Comece a prestar atenção. Todo atendimento que eu faço, né, que eu faço atendimentos em terapias complementares também, eu falo para a pessoa, comece a fazer um inventário emocional. O que é isso, Adriana? Um inventário. Comece a entender a forma como você pensa, né? Pegue num dia todas as suas emoções que você tem durante o dia, porque a gente às vezes tem, né, um pum de emoção, né? Ali é uma roda viva, uma roleta russa de emoção. Então comece a perceber quais são as emoções que são mais assim fortes, que você queira trabalhar. Poxa vida, eu me senti triste hoje de manhã, depois ansiosa à tarde, super animada à noite. Anota essa emoção, né, no seu inventáriozinho de emoção e começa a prestar atenção. O que eu estava pensando antes, né, quando eu senti essa emoção? Tem muita gente que fala assim para mim, Adriana, eu não penso nada. Nunca parei para pensar nisso. Ok, até então você achava que você não pensava nada, mas agora é a fórmula nova. Você sabe que você pensa assim, é um pensamento automático, ele é muito rápido, certo? E aí você fala assim, Adriana, o que determina esse pensamento automático então? Tudo aquilo que eu falei lá, suas crenças, traumas, medos, tudo que está lá atrás. Eu não pus o slide aqui, mas eu vou contar rapidinho para vocês. O nosso inconsciente, o nosso cérebro, isso é neurociência, né? Ele tá aqui, tudo bonitinho. Ele tem uma série de informações, né? E o que o nosso cérebro quer? É a nossa sobrevivência. Ele vai fazer de tudo pra gente sobreviver. Então você tá lá, aí vem um desafio. Qualquer que seja um desafio na sua frente, uma situação, um fato, ele vai pegar a cognição. Como que ele vai fazer para pegar essa cognição, esse pensamento automático? Ele vai lá atrás, em um evento parecido que aconteceu no passado e ele volta com a mesma cognição, com a mesma informação. Voltei com essa informação e você vai ter o C. Então, até hoje você está assim, no piloto automático, né? Se você começar a liberar, a limpar, né? Que nem eu trabalho com terapias alternativas, a gente faz uma limpeza geral em todos esses arquivos que estão aqui, que ele vai buscar nesses arquivos. Ou se você vai falar, não, eu não quero limpar arquivo nenhum, mas você começar a pensar, a entender como você funciona, nossa, já é 90% do caminho andado, tá? Então vamos começar a pensar, né, nos exemplos que eu dei. Se você pegar um aluno desinteressado, né, qual que foi a emoção que você teve, né? Ficou com raiva, ficou frustrado com o aluno? Tem gente que fica com raiva do aluno, joga mais responsabilidade para o aluno, porque pensa assim, poxa, né, eu tô aqui dando o meu máximo, essa pessoa não tá nem comigo, pode gerar uma certa raiva, pode gerar uma certa frustração. Qual que é o pensamento automático que você tem, né, quando você, né, quando você tem esse evento na sua vida de um aluno desinteressado, que determina a emoção que você tem? Comece a prestar atenção. Se você começar a ter pensamentos funcionais, desenvolver esses pensamentos funcionais, como você poderia melhorar essa emoção? Seja de um colega crítico, seja de trabalhar em casa, que está desafiador para todo mundo, seja de voltar para a escola. Como seria isso daí? Porque, gente, toda mudança ocorre primeiro no inconsciente e só depois a gente se conscientiza dessa mudança. A mudança sempre começa no nosso inconsciente. Quer ver? Tem um exercício, assuma a responsabilidade pela sua vida, assuma o controle. Quando a gente assume a responsabilidade, a gente começa a pensar que não, a gente não é refém dos fatos.
Dói um pouquinho no seguinte sentido, você fala assim, nossa, mas é tudo responsabilidade minha. Sim, mas fica tão libertador depois, porque você fica livre, né? Assuma essa responsabilidade da sua vida, né? Pega o barco da sua existência aí, né? E assuma esse controle. A gente não tem controle de nada, né? O ser humano é muito engraçado, porque o ser humano quer ter controle de tudo. A gente não tem, tá aí a pandemia para mostrar pra gente que a gente não tem controle de nada. Quando na nossa vida, né, que a gente imaginou que fosse passar por um período desses? Nunca, porque a gente não tem controle. O que a gente consegue controlar? A gente consegue controlar isso aqui, ó. Então assuma o controle. Quando eu falo assuma o controle, não é da sua vida, que você não vai conseguir controlar. Amanhã, depois pode acontecer, pode gerar na loteria, pode ganhar na loteria, sei lá, pode acontecer alguma coisa muito boa, né? Pode acontecer uma coisa que não seja tão legal assim. Enfim, você não sabe o que vai acontecer daqui 5 segundos, daqui 1 segundo, 1 nanosegundo a nossa vida pode mudar, né? Mas você pode controlar o que você pensa, as suas emoções, as suas reações, os seus comportamentos. Isso você consegue controlar. E quando você consegue controlar isso, esses pensamentos, e a perceber quais pensamentos funcionais você pode ter, você começa a desenvolver as competências. Começa lá, pega uma lista de todas as competências socioemocionais e começa a fazer o exercício. O que eu preciso pensar para ter isso? O que eu preciso pensar para ter foco, para ter empatia, para administrar o estresse, né, para lutar contra os meus traumas, enfim, todas as competências, para ter mais amabilidade com as pessoas. O que eu preciso pensar? Quais são os pensamentos? E começa a treinar esses pensamentos. Isso é uma forma consciente, dá certo também. Quer ver? Eu vou fazer um exercício aqui com vocês, né? Que eu tenho um vídeo, depois eu vou deixar aqui o meu canal do YouTube, tem um vídeo que eu falo, seja o diretor da sua vida. Quando você começa a aprender a mudar, né, isso daí na sua mente, começa a melhorar. Quer ver? Eu vou fazer um exercício com você. Aonde você estiver agora aí, rapidinho, fecha o seu olho um pouquinho. Imagina que solta todo o ar dos seus pulmões. Toma uma inspiração bem profunda. Relaxa, solta. Mais uma vez, toma uma inspiração bem profunda, vai soltando o ar. E eu quero que você imagine que você está num lugar bem gostoso. Pode ser uma praia, pode ser uma cachoeira, pode ser um campo, uma montanha, enfim. Primeiro lugar que vier à sua cabeça, que seja prazeroso. Você pode imaginar que o clima está ameno, está gostoso, nem muito quente, nem muito frio, uma temperatura super agradável. Você se sente aconchegante. Uma leve brisa bate no seu rosto, fresquinha, gostosa. Você sente o ar, o frescor do ar. Talvez o perfume da sua flor favorita. Talvez onde você esteja tenha essa flor, sua flor favorita. Põe os seus pés descalços no chão, caminhe um pouco, sinta o chão. Pode ser a areia da praia, pode ser a grama, enfim. Traga energia da terra para você. Imagine que quando você pisa no chão, você traz uma energia da terra que te dá uma força incrível, gostosa, você se sente tão bem, tão confortável. Isso, traga toda essa força para você. Imagine um símbolo que representa essa sensação gostosa que você teve. Só fechando seus olhos e respirando. Coloque esse símbolo no seu coração. Isso. Tome mais uma inspiração bem profunda e abra os seus olhos. Tá vendo? Você não mudou nada na sua vida, né? Não caiu nem dinheiro na sua conta, não, seu carro continua o mesmo, a sua casa continua a mesma, enfim, você não saiu do lugar que você estava. Mas você imaginou coisas boas, gostosas, e você teve essa sensação boa, você melhorou o seu humor. Então a mudança, ela sempre acontece de dentro para fora. Não espere o outro. Opte pelo seu conhecimento, opte por conhecer você, conhecer, saber como você pensa. Não só coisas ruins, mas também o que te deixa feliz, o que te deixa alegre, né? Quais os pensamentos automáticos que você precisa ter para um evento te deixar alegre? E comece a exercer mais esses pensamentos, comece a buscar mais essas coisas, né? Quando eu falo seja o diretor da sua vida, é você começar a aprender a mudar essas imagens desses pensamentos automáticos. Muitos pensamentos automáticos, eles vêm também não só em forma de pensamento, né? Tipo, fulano é isso, fulano é aquilo. Se você fechar o olho mais um pouquinho, você vai perceber que além da frase vem uma imagem. Comece a mudar essa imagem, né? Comece a deixar uma imagem mais atrativa, mais gostosa. Esse é um exercício tão simples de fazer, né? Então, se eu tô lá, eu vejo um aluno desinteressado, qual o pensamento automático que eu tive? Poxa vida, ele não tá nem aí com nada, não quer saber de nada. Fecha o olho, né? Fiquei frustrado, fecha o olho.
Né? Qual que é a imagem que você vê quando você imagina esse aluno não querendo saber de nada? Provavelmente vem uma imagem na sua cabeça, muda essa imagem. Né? Se é uma imagem que te causa meio que você não gosta muito, deixa essa imagem bem afastada. Né, para a gente diminuir experiências desagradáveis, sai da imagem, imagine que você está fora dela, olhando de uma tela de cinema, congela essa imagem, deixa ela dura, parada, diminua, afaste, deixa bem longe, leva bem para longe de você, né? Deixe preta e branca, embaçada, fora de foco, se tiver um som, diminua o som. E quando você quiser intensificar experiências boas, né, entre na imagem, faça um filme dessa imagem, aumente, se aproxime, intensifique o brilho, a claridade, né, amplifique os sons, a menos que seja uma experiência mais assim, né, de paz e quietude, mas deixe o som alto, o som gostoso. Quando você for acordar, se você ficar assim, né, ai, nossa, essa cama tá tão gostosa, que dele dá um sono, não dá? Agora quando você tá acordando assim, imagina uma voz bem alta. Acorda que hoje o dia tá maravilhoso. Ela, opa, Ana Maria Braga falando. Não, mas já dá um up, né? Então os filmes, as vozes, começa a trabalhar com isso dentro da sua mente, que você já vai começar a mudar esses pensamentos automáticos, nessas cognições. Começa a trabalhar. Primeiro passo, então, é conhecer as cognições que eu faço. Segundo passo, mudar essas cognições. Né? Por quê? Porque flexibilidade é poder. Né? Então aqui também tem algumas dicas para você. Em vez de ficar sempre pensando, por que isso sempre acontece comigo? Por que eu não consigo realizar isso ou aquilo? Comece a pensar, qual é a maneira mais simples e eficiente para resolver esse problema? Gente, está super desconfortável trabalhar em casa, tá? Qual que é a maneira mais simples de eu resolver isso? Quantas soluções diferentes eu consigo vislumbrar para resolver? Talvez eu não consiga resolver, mas talvez eu consiga melhorar e muito, né? O que aconteceria se isso deixasse de ser um problema? O que seria necessário para que tudo ficasse bem? Em que ainda não pensei. Comece a jogar perguntas fortalecedoras. Albert Einstein, um dos meus ídolos, adoro, ele sempre falava que se você tem 1 hora para resolver um problema, perca 50 minutos pensando na pergunta. Os 10 da resposta vêm. Então as perguntas são muito importantes. Eu sempre falo isso nos meus treinamentos também, nos meus atendimentos. A nossa mente é que nem um Google. Tudo aquilo que a gente pensa, né, a gente coloca no nosso radar. Porque pensa num carro vermelho. A hora que você sair na rua, você vai ver 300 mil carro vermelho. Né? Pensa numa borboleta azul, você fica ligado, você começa a ver. Às vezes não é nem borboleta azul, que hoje em dia tá difícil de ver borboleta azul, mas você vê na imagem. Eu fazia esse exercício sempre faço às vezes. Né? Você começa a prestar mais atenção nisso. Por quê? Porque você colocou foco. Então quando você joga essa pergunta, né, o que seria necessário para que tudo ficasse bem? Sua mente, o Google vai procurar tudo que é necessário para que as coisas fiquem bem. Em que ainda não pensei, ele vai começar a trazer isso para você. Então, vocês percebem? Comece a transformar esses pensamentos automáticos através dessas cognições velhas que você tinha até então para cognições mais funcionais e pensamentos mais funcionais. E eu tenho pouco tempo para falar com vocês, adoraria aqui ficar falando sobre dicas e técnicas para desenvolver qualquer uma. Estresse, né? Dá pra gente trabalhar muito. Ansiedade, dá pra gente começar a transformar a ansiedade em criatividade. Enfim, todas as competências. Tem como ter mais foco. Tem muita coisa que dá pra gente desenvolver, mas o tempo que eu tenho aqui é pequeno para falar com vocês. Então, se você gostou, se você quer desenvolver suas competências, se você quer os slides, se você quer algumas dicas, tem o meu canal no YouTube, Adriana Ragazzini, tem vários vídeos que eu faço sobre dando algumas dicas. Vou começar a gravar mais agora, estava meio parado. Aqui está meu WhatsApp pessoal, me chama. Adriana Ragazzini no meu Instagram, Facebook Adriana Rolim Ragazzini, me chama, né? E eu tenho grupos, né, de WhatsApp, grupos gratuitos, inclusive, do WhatsApp, de jejum da negatividade, desenvolver competências, para trabalhar ansiedade, fome emocional, enfim. Me chama no WhatsApp, fala que você participou da palestra, manda um e-mail aqui eu não deixei meu e-mail, né? Mas manda um WhatsApp para mim, né? Deixa um comentário no Instagram, no Face, qualquer coisa. Eu vou te responder, né? E vou te ajudar. Se você quiser participar dos grupos de Jejum da Negatividade, é um grupo muito legal de 1 semana que você começa a trabalhar muito seu emocional e percebe o quanto muda, o quanto diferença de você trabalhar no seu mental vai fazer na sua vida. Eu espero que eu tenha colaborado um pouco com vocês e mostrado, né, que desenvolver o nosso eu aqui dentro, né, nossa cacholinha, a trabalhar nossa mente, a gente se conhecer, é muito importante na nossa vida. Gratidão, gratidão, gratidão por você estar aqui me escutando. Um beijo para vocês.